Os 5 investimentos que vão explodir em 2026. A cada 4 anos, o mercado financeiro brasileiro abre uma janela que permite que pessoas comuns, sem conexões, sem herança e sem sorte, construam um patrimônio de verdade. 2026 pode ser um desses anos. E eu vou te mostrar exatamente o porquê. E aí, tudo bem? Eu sou o Eliseu, fundador da Esperato Investimentos aqui no canal. Eu te ajudo a pensar de uma maneira diferente sobre dinheiro, com dados, lógica e estratégias práticas para você construir seu patrimônio de verdade e conquistar a sua liberdade financeira. Olha só que interessante. A gente está vivendo um momento que não acontecia desde 2016. A taxa Selic está em patamares historicamente altos, acima de 14% ao ano. Isso é dado do Banco Central, né? Aqui vai um ponto também que ninguém está falando. A Selic alta não é o problema. A Selic alta é oportunidade. Deixa eu te explicar a lógica. Quando os juros estão altos, 3 coisas acontecem simultaneamente. Primeiro, renda fixa paga absurdamente bem. A gente está falando 14, 15, até 17% ao ano. Em alguns casos, se alongar os investimentos. Dinheiro aí de uma maneira garantida. Segundo, a Bolsa de Valores ela fica deprimida, as ações caem porque o dinheiro ele migra para a renda fixa. E a gente teve um fluxo negativo, inclusive, saída do fundo de ações para a renda fixa. Isso significa que você consegue comprar empresas boas por preços ridiculamente baixos. Terceiro, fundos imobiliários eles ficam também descontados. O preço-valor patrimonial médio dos fundos imobiliários está abaixo de 1, segundo aí os dados da Ambima. Ou seja, você está comprando R$1 de patrimônio por 85 centavos, 90 centavos. Esse é o alinhamento dos astros que eu já falei. E quem entende isso, quem se posiciona agora, vai colher os frutos nos próximos 3 a 5 anos. Mas antes de eu te mostrar os 5 investimentos, preciso te fazer uma pergunta desconfortável. Você está esperando o que para começar? Segundo a Ambima, apenas 37% dos brasileiros investem alguma coisa. 37%. A maioria está deixando o dinheiro da poupança e que perde para a inflação. Ou simplesmente está gastando tudo. Você está assistindo esse vídeo até aqui, você já está na frente aí de mais de 60% da população. Pergunta é, você vai fazer alguma coisa com essa informação? Sempre eu falo, honre o conhecimento com a prática. Investimento quinto, Tesouro IPCA. Segurança com retorno real. Vamos começar aí pelo mais seguro, Tesouro IPCA+. É um investimento que eu recomendo, né? O que o pessoal recomenda para qualquer pessoa que está começando. Por quê? Porque ele te protege da inflação e ainda está te pagando um juro real. Olha só os números atuais. Tesouro IPCA+, 2035, está pagando IPCA mais 7,5%. Isso é dado do próprio site do Tesouro Direto. O que isso significa na prática? Se a inflação média for de 4% ao ano, que é a meta do Banco Central, você vai estar ganhando 11,5%. Mas se a inflação subir para 6%, você ganha 13,5%. Entendeu? Então você está protegido. Agora o ponto crucial que pouca gente fala. Esses títulos IPCA+, com taxas acima de 7%, são raros. Historicamente, a média fica em torno de 5% a 5,5%. E a gente está num momento excepcional. Aqui vai uma estratégia que eu uso do meu próprio patrimônio. Eu compro Tesouro IPCA+, com vencimentos longos, 2035, 2045, carrego até o vencimento. Não fico olhando marcação no mercado, eu não fico nervoso com a oscilação, travei a taxa, acabou. Claro, isso é um intuito, né? Para quem está pensando em aposentadoria ou em objetivo de longo prazo, esse é o investimento mais inteligente que existe no Brasil hoje. Investimento 4, CDBs pré-fixados. Vamos subir um degrau do risco e ainda mais com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. CDBs pré-fixados, encontrei CDBs pagando 16%, 17% ao ano, com vencimentos entre 3 a 5 anos. Isso é absurdo. Deixa eu te mostrar a matemática. Existe uma regra, chamada regra do 72. Você divide 72 pela taxa de juros e descobre quanto ano, né, quanto tempo, quantos anos o seu dinheiro vai estar dobrando. 72 dividido por 17 dá 4,2 anos. Ou seja, se você colocar R$50 mil num CDB pré-fixado de 17% ao ano, pouco mais de 4 anos você tem R$100 mil garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Agora, por que isso é tão importante para 2026? Porque a Selic ela vai começar a cair. O próprio Boletim Focus, que não é o mais assertivo, mas que é importante, é a pesquisa do Banco Central que economistas projetam uma Selic em torno de 10% a 12% no fim de 2026. Quando isso acontecer, essas taxas de 16, 17 vão desaparecer. Quem travou agora vai continuar ganhando 17%, enquanto o resto do mercado está ganhando 14%, 13%, 12%. É uma diferença entre pensar estrategicamente e reagir ao mercado. Outro investimento, fundos imobiliários comprando imóveis com desconto. Terceiro investimento, fundos imobiliários
e aqui a oportunidade ainda é interessante. Olhando só esse dado, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, está com preço-valor patrimonial médio de 0,87. Isso é um dado da B3. O que isso significa? Que na média você está comprando R$1 de patrimônio por 87 centavos. É como se você fosse comprar um apartamento de R$500 mil e o vendedor falasse, olha, te vendo por 475 mil. Quem é que não quer esse desconto? Pode que você quer. Então esse é o olhar sobre fundos imobiliários no momento atual. A grande sacada dos fundos imobiliários não é só o desconto, é o dividend yield. Eu tenho fundos hoje disponíveis que estão pagando 1%, 1,1% ao mês, líquido. Isso dá 12%, 13% ao ano, isento de imposto de renda para a pessoa física. Pensa comigo, você coloca 100 mil no fundo imobiliário, que paga 1% ao mês, todo mês você recebe R$1.000 na sua conta, R$1.000. São R$1.000 sem fazer nada, e esse é o valor isento de imposto de renda. Preciso ser honesto contigo, o fundo imobiliário ele não é garantido. O preço da cota oscila, os dividendos podem variar. Mas se você entende o que está comprando e tem visão de longo prazo, isso é um dos melhores momentos da história para estar montando posição. Quando a Selic cair, ela vai cair, esses fundos tendem a se valorizar. Você ganha nos dividendos e na valorização das cotas. Esse conteúdo ele está fazendo você refletir. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais gente que precisa ver isso aí. O outro investimento são ações. E que eu preciso te contar uma verdade inconveniente. A Bolsa Brasileira está barata, historicamente barata. O PL médio do Ibovespa, que é o quanto você paga por cada real de lucro das empresas, está em torno de 7 a 8. A média histórica é 12. Nos Estados Unidos, o S&P 500 está com o quê? Com PL acima de 20, 28, por exemplo. Ou seja, proporcionalmente as empresas brasileiras estão custando menos da metade das americanas e muitas dessas empresas são sólidas, pagam dividendos, têm décadas de história. Aqui vai um ponto que vai incomodar algumas pessoas. Se você nunca investiu em ações, 2026 pode ser o melhor momento para começar. Por quê? Porque em anos pós-eleitorais, 2026 vai ser um ano de eleição, o mercado costuma ter uma recuperação forte no ano seguinte, né? Isso não é uma garantia, é um padrão histórico. A incerteza eleitoral deprime os preços, né? A gente já viu não sair do mercado, mas diversificar, e quando passa o mercado se recupera. Olhando o histórico de 2003, pós-eleição do Lula, 2019, pós-eleição do Bolsonaro, 2023, pós-eleição do Lula de novo, em todos esses anos a Bolsa teve performances aí expressivas. Então, o estrategista que se posiciona durante a tempestade colhe os frutos quando o sol voltar a brilhar. O principal aqui, investimento, conhecimento. Investimento número 1, mais importante de todos, é o conhecimento. Sei que você pode soar clichê, né? Mas deixa eu te explicar por que não é. Todos os outros investimentos que eu falei, Tesouro IPCA+, CDBs, fundos imobiliários, ações, exigem que você saiba o que está fazendo, que tem alguém que auxilie nisso. Não adianta eu te falar, compra fundo imobiliário se você não sabe analisar um fundo. Não adianta eu te falar, investe em ações, você entra em pânico quando o preço cai 10%. Então, o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo não é escolher um investimento errado, é não ter critério nenhum para escolher. É seguir dica de influenciador, de cunhado, de grupo de WhatsApp. E se você está fazendo isso, então você está jogando o jogo errado. O jogo certo é entender o básico de cada classe de ativos, definir seus objetivos, perfil seu que você tenha de risco e aí montar uma estratégia. Não precisa ser complexo, precisa ser seu. Quando você tem conhecimento, você para de ter medo, diminui o medo, você para de depender de guru, você conquista a soberania sobre o seu próprio dinheiro. Então, recapitulando, 2026 vai ser um ano de oportunidade, porque a gente tem juros altos, bolsa barata e fundos imobiliários ainda estão descontados, tudo ao mesmo tempo, isso aí é raro. E os 5 investimentos aí que a gente vê muito positivos: Tesouro IPCA, para segurança e proteção contra a inflação, CDBs pré-fixados para travar taxas históricas, fundos imobiliários para uma renda passiva com desconto, ações para aproveitar a recuperação pós-ano eleitoral e conhecimento, o único investimento que ninguém pode estar tirando de você. Agora a pergunta que eu te faço é, você vai ficar só assistindo ou você vai agir? Honre o conhecimento com a prática. Me conta aqui nos comentários quais desses investimentos você pretende começar em 2026, se você já investe, o que está mais pesando assim na sua carteira. Por isso, aí toda semana eu estou compartilhando gratuitamente na minha newsletter as estratégias que eu uso no meu próprio patrimônio. Não são teorias, são casos reais, números reais, decisões reais que eu tomei com o meu dinheiro. O que você vai receber? Algumas questões, alertas, né? O que eu estou observando no mercado, bastidores dos meus investimentos, incluindo erros, ferramentas que eu uso no dia a dia, todo domingo de noite, que vai estar recebendo insights que podem mudar essa semana. A newsletter ela se chama Soberania Financeira, sejam soberanos, e porque exatamente é isso que a gente busca aqui. O link está aqui embaixo na descrição, é grátis, você pode cancelar quando você quiser. Um grande abraço, bons investimentos e não seja aí um curupira.